Bom, e dando continuidade ao RIC Rural de hoje, agora nós vamos mostrar para você a primeira reportagem da série sobre práticas conservacionistas do solo e da água, tão importantes para o produtor rural e para a produção de alimentos. Hoje, um pouco do que vamos mostrar nessa série e uma conversa que tivemos com pesquisadores da Embrapa, especialistas neste assunto. A reportagem é de Sérgio Mendes, com imagens de Renato Pesarini. O mundo conta com o Brasil para alimentar uma população global que cresce a cada ano. População que também vê aumentada a sua expectativa de vida e seu poder de compras. Mas para atender essa demanda e ser o maior provedor de alimentos mundial, não basta para o Brasil ter safras recordes e ser destaque na produção e exportação de grãos e de proteína animal. Há também que ter muita responsabilidade na produção de alimentos, que deve ser conectada principalmente com a sustentabilidade ambiental. Hoje é preciso produzir mais, mas com a adoção de tecnologias conservacionistas, respeitando a água, a flora, a fauna e principalmente o solo, práticas vitais para a boa e alta produtividade na lavoura. É improvável a um produtor rural que cultiva grande, média ou pequena área de terra ser bem-sucedido em sua atividade sem dispensar especial atenção ao seu bem mais importante, que é o solo que cultiva. O produtor rural moderno e inteligente não é o que tem as melhores e mais caras máquinas, os equipamentos de última geração, mas sim aquele que faz da terra um negócio rentável, tendo a consciência que o cuidado com a conservação do solo e com os demais recursos naturais é algo básico para a permanência na atividade. Mas, infelizmente, tem muito agricultor que ainda não se deu conta disso e está comprometendo seriamente seu negócio e seu futuro como produtor de alimentos. Para uma análise mais detalhada das atuais condições em que se encontram os solos que produzem alimentos, tomando por base o estado do Paraná, que é um dos maiores produtores do Brasil e um dos mais avançados em pesquisa sobre o solo, nós fomos até a Embrapa, em Londrina, conversar com pesquisadores dessa importante instituição de pesquisa da Agropecuária Nacional. Para falar sobre esse importante assunto de práticas conservacionistas do solo, eu vim até a Embrapa Soja de Londrina com os pesquisadores Henrique de Biasi e Alvadir Balbinotti, especialistas nesse assunto. Para começarmos a falar aqui do Paraná, sobre essas práticas, boas práticas, eu queria que o Balbinotti desse uma historiada, Balbinotti, essa condição de protagonista em estudos de solo, o Paraná carrega com ele perante os seus estados aqui do Brasil, né? Queria que você desse uma historiada, como é que surgiu tudo isso? Sem dúvida, o Paraná ele é um protagonista nessa área tanto de pesquisa, difusão de conhecimentos e aplicação do conhecimento sobre conservação do solo e da água aqui no estado, né? Isso ocorreu porque, principalmente na década de 1970, 1980, nós tínhamos aqui no estado seríssimos problemas, né, com erosão, perda de sedimento, perda de água, perda de nutrientes. Isso, naquela época, quase inviabilizou economicamente as propriedades. E foi um grande motivador para as pesquisas, inclusive alguns produtores pioneiros, né, em utilizar o sistema plantio direto. Então, o sistema plantio direto, de fato, foi um divisor de águas, né? Por quê? Porque permitiu uma conservação do solo e da água muito mais aprimorada do que foi antigamente o preparo convencional, onde se arava, se gradeava o solo, né, se queimava a matéria orgânica, né. Então o plantio direto de fato mudou, né, a concepção de conservação do solo e a água. Nós tivemos uma evolução extremamente favorável, né, e aí nesse processo também a pesquisa teve seu papel, os produtores mais ainda, mas no Paraná nós não podemos deixar de esquecer, né, da assistência técnica feita pela Emater, né, com os programas específicos, né, de conservação do solo e da água. E a par, né, uma atuação fortíssima, e o sistema cooperativista que também fortaleceu, né, com que essas informações chegassem no maior número possível de produtores. Então houve essa conversão dos sistemas de preparo do solo para semeadura direta, né. Então houve essa evolução, uma melhoria extremamente grande.
Atualmente a gente vê que essa questão da conservação do solo ela atingiu um ponto, né, em que a gente vê que mesmo com o uso do sistema plantio direto, né, em muitas situações nós encontramos alguns problemas. Então a gente sempre gosta de dizer que não dá para tapar o sol com a peneira, né? Então houve uma evolução extraordinária, mas ainda temos muito que evoluir. Então dentro do plantio direto a gente sabe aí que como vem sendo conduzido hoje, nós encontramos aí alguns problemas aí, principalmente relacionados à falta de cobertura de solo, baixa taxa de infiltração de água, a questão de muitos produtores tirarem o terraço e algumas situações de plantio morro abaixo que potencializa a erosão. De Biasi, o Balbinotti disse com relação à infiltração do solo. Essa é uma condição que não é basta fazer simplesmente o plantio direto, a palhada, que já está resolvido o problema, né? Qual é o grande problema hoje que o produtor está encontrando de não ter uma boa prática? Então, como o Balbinotti colocou, o grande problema associado ao aumento dos processos erosivos nos últimos anos aqui no estado do Paraná é a diminuição da taxa de infiltração de água no solo, resultante do uso de sistemas de produção com baixa diversificação de espécies vegetais. Nós temos aqui no Paraná predominância nas regiões mais quentes da soja e do milho segunda safra e nas regiões mais frias do soja, trigo ou soja, pastagem de aveia e azevém. Esses sistemas com baixa diversificação, eles colocam no sistema pouca raiz e pouca cobertura de solo. Como resultado disso, tem uma redução na taxa de infiltração de água. Nós temos trabalhos realizados aqui no norte do Paraná, mostrando áreas que já estão há cerca de 15 anos cultivadas no sistema soja-milho todo ano, com infiltrações aí em torno de 20 milímetros por hora. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se nós tivermos uma chuva de 40 milímetros em uma hora, que é uma chuva de intensidade razoável, mas que é bem comum de acontecer aqui na região, 20 milímetros vão infiltrar, mas 20 milímetros vão escoar, levando consigo nutrientes, né, levando moléculas de agrotóxicos, isso impactando negativamente no custo. Só para se ter uma ideia, né, perder 20 milímetros em uma hora significam 200 mil litros de água, né, saindo de 1 hectare, né, em uma hora. Isso aí tem um impacto também muito grande ambiental, né? Onde vai essa água que não vai para dentro? Essa água, a tendência dela é ela chegar até os cursos d'água, causando enchentes com maior facilidade e, por outro lado, nos períodos de seca, fazendo com que o nível do rio ou do curso d'água baixe. Então você tem muita instabilidade, né, nos cursos d'água. Por outro lado, com algumas práticas simples, como por exemplo o consórcio do milho segunda safra com a braquiária rusisiensis, que é uma espécie que tem um alto potencial de produção de raiz, gerando porosidade no solo para que a água infiltre, e também uma grande capacidade de produção de palha, né, diminuindo o impacto do gota da chuva e retardando o escoamento superficial, tudo isso implica num aumento interessantíssimo da infiltração de água. Nós temos resultados, numa média da região, propriedades já no primeiro ano de uso do consórcio, aumentando essa taxa de infiltração para em torno de 40 milímetros por hora. A partir dos 3 anos de uso desse sistema consecutivos, nós temos propriedades aqui com infiltrações em torno de 100 milímetros por hora. Isso não significa somente a redução da taxa de a redução das perdas de água por erosão. Isso significa também mais água armazenada no solo, o que se reflete num aumento de produtividade, já que 85% do gap entre a produtividade potencial e a produtividade observada é ocasionado pela falta d'água. Essa historiada que o de Biasi fez, Balbinotti, ela coloca em que situação hoje o solo do Paraná? E aproveito e pergunto, o produtor tem culpa nisso? Olha, é aquilo que a gente comentou, assim, bom, com o plantio direto nós experimentamos essa grande evolução na conservação do solo da água, e essa é a notícia boa, né? A notícia ruim é que em vários ambientes, várias propriedades, nós ainda verificamos que tem muito a melhorar, né? Então vai muito nessa linha que o De Biasi coloca de aumentar, maximizar a taxa de infiltração de água, né?
com práticas, né? O Henrique mencionou aí a opção do consórcio do milho segunda safra com a braquiária. Nós temos outras alternativas, por exemplo, em regiões frias, né, o uso de aveia preta como cobertura de inverno, o uso de pastagens no inverno bem manejadas em termos de altura de pastejo. Nós temos aí várias opções, essa é a boa notícia, né? Mesmo para os casos que nós ainda temos muito que melhorar, né, nós temos hoje já tecnologias conhecidas e que podem ser usadas em larga escala. E aí nesses casos em que realmente os problemas são mais graves de produtores que têm esse problema muito intenso, existe a necessidade de realmente fazer uma reflexão, né, onde é que eu posso melhorar, vamos dizer assim, né, e ver como que utilizar essas práticas, né. Em alguns casos é preciso retomar sim a questão dos terraços, isso é importante também, né, que se diga. Em vários casos é necessário retomar uma coisa básica da agronomia, que é a semeadura em nível, né, porque as linhas de semeadora são como micro terraços, né, que vão reduzindo o processo erosivo, né, e isso se reflete lá no final, né, do que vai chegar de área de água e sedimento que vai ser erodido. Então tudo isso são práticas importantes que já está na mão do produtor, né? Basta refletir e saber como utilizá-las de forma correta. Então eu diria assim que a notícia ruim é que nós temos muito que melhorar e a notícia boa é que a gente sabe como melhorar. Nessa linha que o Bobinó está falando, qual o impacto que a semeadura tem no plantio em linha? Então o impacto é muito grande, mas é difícil de o produtor enxergar isso, né? Mas o impacto, nós fizemos algumas medições, né, em nível experimental, mostrando efeitos de até 50% na redução do escoamento superficial, comparando a semeadura em nível em relação à semeadura em desnível. Ou seja, você, dizendo de forma o contrário, semeando em nível, você aumenta a taxa de infiltração em até 50%, sendo esse efeito maior nas situações de solo mais declivoso e com maior compactação de solo. Mas ainda é tempo de corrigir as más práticas, se modernizar e produzir mais com a adoção do recomendado pelos técnicos e pesquisadores. Bom, nas próximas reportagens vamos mostrar que o maior interessado na sustentabilidade é o produtor rural e que a agropecuária evoluiu e tem muito ainda que se explorar nas pesquisas que mostram como produzir mais, gastando menos, adotando práticas conservacionistas do solo. Vamos mostrar também nesta série cenários que precisam ser eliminados dos campos do Paraná, como erosões e seus efeitos nas águas dos rios, os efeitos negativos na lavoura por causa de estradas rurais mal conservadas e o que é preciso fazer para se evitar situações assim.